Hoje o papo é sobre conexão, protagonismo e um caminho para o futuro. Hoje você vai entender como funciona a CID Jovem, os seus valores e o seu propósito. Você que já conhece a CID, já sabe o tamanho que é essa associação, você vai entender um pouco desse braço da CID Jovem, que tem a função de conectar empresários, movimentar a economia de Divinópolis e fazer esse ecossistema funcionar. Estou aqui com 2 membros da CID Jovem, onde a gente vai conversar muito sobre esse braço que está fazendo assim um movimento incrível. Estou aqui com Alex Souza, que é um grande amigo meu, e com Renato William, que também é um grande amigo e 2 grandes empresários. Já vou começar aqui com o Alex. Alex, do podcast passado eu falei muito de network. E eu acredito muito nesse negócio da gente estar em ambientes que são favoráveis para a gente, além de fazer amizade, fazer negócio também. E nós somos voluntários, né? Eu como presidente da CID Jovem, você como vice-presidente, o Renato que está lá no secretário, né? De desenvolvimento do negócio. A gente sendo voluntário, em posições de destaque, isso ajuda muito para que a gente se destaque como pessoa e tenha resultado nas nossas empresas. Então isso é bom, não é? Obrigado pelo convite. Obrigado, boa noite todo mundo. Gente, quando a gente fala, Marcelo, sobre associativismo, questão da CID também, isso nos mostra que a oportunidade ela está para todos. E para os empresários em si, a CID é um braço muito forte. E quando a gente fala sobre a gente ser voluntário, nós fazemos isso porque também nós sabemos que há uma vitrine muito grande e também em questão de network sempre abre espaço para o empresário, além de se capacitar, também capacitar a sua equipe. Hoje o network, eu vi você falando e vou reafirmar, vale mais do que dinheiro. Porque as pessoas que realmente entram para contribuir, se tornando interessante, deixando de ser interesseiro, ela acaba fazendo grandes negócios, além de laços, que vai trazer para aquela pessoa, para a empresa e para os seus funcionários também, uma grande formatação do seu negócio, ou seja, vai ampliar, além dos seus conhecimentos, também a sua gama de negociações com as outras pessoas que estão envolvidas também na CID hoje. Perfeito. E falando sobre associativismo, Renato, eu vejo que você, pelo tempo que eu te conheço, você evoluiu muito como empresário, como pessoa. Qual que é a sua visão dessa evolução em grupos de network, conhecendo pessoas e vendo tanto que, através de um bate-papo simples, a gente pode colocar em prática na nossa empresa e na nossa vida pessoal? Marcelão, primeiramente, obrigado pelo convite. E para você que está nos assistindo aí, eu levo luz para a vida das pessoas. Então, se precisarem de luz, conte sempre com o Renato William, da Minas LEDs. Marcelo, é o seguinte, a vida, geralmente, de um empresário, né, do empreendedor em si, ela é muito solitária, né? Vamos dizer assim, eu tenho um sócio, a gente convive lá o dia todo, às vezes ele convive mais comigo do que com a própria esposa, mas ainda assim, com o passar do tempo, se limita muito às trocas de ideias, de informação, de conhecimento. Então, esse movimento do associativismo, do network, né, que hoje é muito falado, ele traz essa... Você consegue estar no meio de empresários que às vezes têm a mesma dor que você e numa conversa simples, igual você está falando, às vezes o cara te conta ali, por exemplo, um problema, uma dor dele que ele resolveu e você fala assim, cara, por que não tentar isso dentro da minha empresa? E, de uma forma assim, muito informal, às vezes o cara resolve uma dor que era sua também e você nem sabia. Então, assim, buscar esses movimentos de network e estar no meio de pessoas que às vezes têm a mesma dor que você, cara, é fantástico, só te engrandece, né? Igual você está falando, realmente, eu como empresário, né, como empreendedor, tive uma evolução muito grande buscando esses movimentos, né, de estar no meio de pessoas que também empreendem, que também são donos de grandes ou pequenas empresas. Isso aí traz um conhecimento muito grande para a gente. E a CID, né, com o associativismo, vem, como se diz, trazer mais conhecimento para a gente ainda, porque ele une
todas essas pessoas lá na associação. Top demais, cara. Muitas pessoas acham que é vaidade, né, estar em posição de líder ou de protagonismo mesmo. A sua visão, Alex, de tipo assim, o cara que entra em qualquer grupo, né, de network, o associativismo, e ele procura estar em alguma posição que ele vai ajudar aquilo ali a fluir. Porque a gente que está lá no grupo, né, da CID Jovem, o propósito nosso é unir esses empresários, então através dos eventos, através das nossas ações, dá trabalho. Não é fácil. Né? Então, isso também faz a gente melhorar como pessoa e como empresário, porque talvez uma dor que a gente tem na nossa empresa, a gente usa essa dor para colocar ali para resolver um problema e acaba que isso é benéfico para a gente na nossa vida mesmo, pessoal. Você vê isso também? Lógico, isso que você abrangiu, Marcelo, é muito interessante, porque hoje quando a gente está no ambiente, e é muito nítido que o ambiente ele molda as pessoas. E uma coisa também que é muito necessária a gente falar, que o ambiente ele revela muitas das vezes o caráter e a intenção das pessoas. E quando a gente trabalha com pessoas, automaticamente a gente também trabalha. Quando a gente faz esse trabalho de liderança, né, você como presidente, eu também aqui apoiando como vice-presidente, a gente consegue ver que em cada empresa há pessoas ali por trás que fomentam isso. E lógico que quando a gente tem essa noção de crescimento, ampliagem de conhecimento, de aprendizagens, nós também sabemos que tem pessoas que têm esse perfil de líder. Tem pessoas que realmente, muitas pessoas falam que é dom. Eu acredito realmente que a liderança, quando ela tem uma veia assim, muito questão de posição, questão de abrangência também, eu acredito que a pessoa quando nasce com esse dom, e acredito que é um dom mesmo de liderar pessoas, quando ela começa a ter essa facilidade de aprender com os outros e também de estar lidando com o trejeito das pessoas, ela também consegue se destacar. Mas isso é muito interessante, porque quando a gente começa a se envolver com pessoas que já têm uma certa expertise, já começa a lidar com pessoas, isso faz com que a gente também possa crescer. Aí vem um crescimento mútuo, a gente começa a aprender um com os outros, né, Renato? Exatamente. A gente começa a entender os nossos pontos fracos. O Renato falou uma coisa muito interessante. Quando a gente está realmente nessa tendência de estar mostrando algo, a gente mais aprende numa conversa informal. Eu acredito muito nisso, na força do network, por isso mesmo. Muitas vezes numa conversa, talvez até ali num café, nos momentos de cafés, a gente tem quase uma mentoria. Mas a gente tem que ter sempre, sabe, Marcelo, essa vontade de aprender. Muitas das vezes a gente pensa que a gente está ali só para vender. Não, a gente também está ali para aprender. Muitas vezes a gente pensa que está ali para contribuir. Sim, nós estamos ali para contribuir, sim. Mas muitas das vezes nós temos que deixar essa parte de venda de lado. Porque muitas das vezes a pessoa compra, não é apenas o nosso produto, ela compra a gente. Exato. E quando você consegue realmente convencer que você é a melhor escolha para as pessoas, elas pensam não somente no seu produto, mas na confiabilidade que você está ali representando isso. E quando eu falo muito, toda vez que eu vou falar de network, igual você acabou de falar no início, que network vale mais que dinheiro, eu falo muito que o dinheiro ele vem depois. O conhecimento vale mais que dinheiro, o acesso vale mais que dinheiro. Com certeza. E aí depois que você tem tem o acesso, tem o conhecimento, o dinheiro é consequência. Então, eu vendo sobre associativismo, que a base do associativismo é o grande ajudando o pequeno, para o pequeno crescer, ajudar outro pequeno. Mas às vezes, Renato, a gente também, ajudando alguém, a gente aprende. Com certeza. Mas abre porta também para a gente também procurar ajuda, porque não é errado a gente pedir ajuda. Sim. E não é errado quando a gente fala assim, eu quero me aproximar de pessoas melhores do que eu, cara. Isso é também uma forma de associativismo, porque, cara, nós somos a média das pessoas que a gente mais convive. Com certeza. Então, eu acredito que você, Renato, qual que é a sua visão, questão de você visualizar um grupo de empresário e você pensar assim, cara, eu quero estar ali. Mas aí, qual que é a sua visão de, tipo assim, como que você olha assim, como que eu chego lá? Qual que são as suas estratégias que você usa para chegar nesse grupo? Cara,
Marcelo, primeiramente humildade, né? A gente tem sempre que ter humildade e por mais que você no seu segmento, você é um cara fantástico. E até quando eu estava vindo para cá, eu até estava pensando sobre isso, sabe, Marcelo? Hoje você, no seu segmento, é um cara que se destaca, é referência, você já deu vários cursos. E eu estava pensando, Alex, assim, eu não me lembro de nenhum momento em que eu estive com você, às vezes nos piores momentos da sua vida, como foi lá na morte da sua mãe, né? Eu também pedi a minha há algum tempo, então eu sei essa dor. E mesmo naquele momento, Alex, ele tira um sorriso da gente. Então, ou seja, você sempre leva as coisas para o lado do bom humor e estar com pessoas bem-humoradas é extremamente bom. Então, eu acredito que, por exemplo, tá a mulher lá fazendo cabelo, tá lá numa depressão danada, e você, sempre com esse bom humor, você acaba levando alegria para ela. Então, você, além de prestar um bom serviço, ela saiu de lá mais leve, mais alegre. Não é verdade? Sim. Então, por exemplo, isso eu admiro muito você, sua humildade, seu bom humor e como chegar num grupo de empresários. Eu acho que sempre humilde, sempre ouvindo mais do que falando, né? Porque quando você tem a intenção de chegar nesse grupo, muitas vezes você quer aprender com eles, né? Então, às vezes, ouvir mais do que falar é uma boa estratégia. Vocês concordam? E ter sempre humildade, usar do bom humor sempre que for pertinente, né? Então, eu acho que são pequenas formas de você penetrar lá nesse grupo aí. Seria isso. Boa. Obrigado, cara. Fiquei feliz aí. Alex, você que é um mestre em oratória, você que tem treinado aí várias, né, milhões de pessoas em todo o Brasil. Existem várias técnicas, né? Existem a forma da gente pensar assim, cara, eu quero estar ali, eu quero me destacar ali. Tem a Seed Network que eu preciso me mostrar, eu preciso gerar autoridade na minha pessoa e no meu trabalho, no meu produto que eu ofereço. Falando de técnicas, quais são umas técnicas que assim é primordial para um cara se destacar em um grupo de network? Boa. Agora vamos falar de técnica. Marcelo, obrigado, né, pela relevância e muito feliz. Não estou na casa dos milhões, não, mas dos milhares, graças a Deus. Estamos chegando. Em breve chegaram. Vamos falar de técnica, porque isso é muito relevante. Hoje em dia a comunicação ela é muito amplificada. E quem não souber técnicas e ferramentas da comunicação vai ficar para trás. Principalmente ambientes que hoje a CID ela nos proporciona. A comunicação não é luxo e nem é capricho. Ela é uma necessidade. E se você não se comunica bem, se você não expressa bem, não adianta você ter o melhor produto. Não adianta você ser o melhor no seu segmento. Não adianta você ser o melhor profissional. Se você não souber falar isso. E é falar demonstrando com as palavras. Hoje na CID nós temos o ACID Network, onde as pessoas usam uma técnica, que é o pitch de apresentação, o pitch de vendas. O pitch de vendas, ele muito bem feito, ele gera realmente dinheiro, revela para as pessoas que você faz, aí vai colocar gatilhos mentais, vai colocar o CTA para levar a pessoa a tomar uma ação. E o pitch é exatamente isso, ele é feito para você se vender. As pessoas confundem muito, porque às vezes, Renata, a pessoa está ali, ela vai fazer o pitch, ela quer vender o seu produto. Isso. É um ledo engano. Porque quando você faz um pitch, e o pitch ele tem que ter uma escala, depois a gente pode até falar sobre isso, mas quando você faz um pitch de apresentação sobre você. E depois desperta o interesse da pessoa sobre o que você faz ou sobre o que você vende. Muitas pessoas vão ali e já falam diretamente o produto ou o serviço que ela faz. Mas na verdade, ela não toca numa dor, que é um dos principais poderes da comunicação hoje. Não adianta nada eu vir cá e falar assim, olha, eu sou professor, sou mentor em oratória, mas se você não tem uma dor, se você nunca sofreu um pânico de falar, se você nunca sofreu um branco ao falar em público, se você não tem medo de falar em público, às vezes você tem só apenas uma falta de roteiro, você apenas está um pouco despreparado ou então não está atualizado com a comunicação até hoje, mas você tem essa intrepidez de estar falando, essa não timidez
de estar ali, essa desenvoltura. Mas se você não tem técnica, você não tem uma estrutura, embasamento, esse talento que você tem, ele vai por água abaixo. E pegando para o lado da comunicação dentro das empresas, eu estava até lendo agora, a gente estava conversando e eu vim estudando ainda mais a atualização de um estudo que foi feito em 2015. Agora, pós-pandemia, cerca de 86% das pessoas que são funcionários, ou seja, empregados, estão insatisfeitos, olha só, insatisfeitos com a comunicação dos seus líderes em suas empresas. 86% é muita coisa. Olha só as principais dores, Marcelo, para a gente entender o poder da comunicação. Essas pessoas falam que as metas não são claras, a missão, a visão e os valores não são explicitamente seguidos e não tem o norte, principalmente do CEO ou do líder, né, o maior líder, sobre o que as pessoas têm sobre carreira. E isso traz uma frustração. Então a comunicação ela é cheia de ruído. E quando um líder ou um empresário não se comunica bem, essa empresa está fadada a ruir. Por quê? Começa aquele murmurinho, né? Rádio peão. O rádio peão. Nossa. Eu tava tentando sair dessa palavra, mas não tem como. O rádio peão, ele começa. Eu não entendi, a pessoa fala que nós vamos ter um recesso, a gente está pensando em demissão, vai ter algumas mudanças, a pessoa pensa, vou perder meu cargo, porque não tem uma clareza na comunicação. Então, em questão de técnica, o pitch de venda, ele inclui você falar sobre você despertando o interesse, tocando na dor, e isso a pessoa tem que ter uma leitura de ambiente, para entrar realmente na dor do ambiente. Isso. Eu costumo dizer, e é uma verdade, o meu pitch ele é sempre variável de acordo com o meu público. E o comunicador tem essa experiência, sabe? De estar fazendo um mapeamento. Porque o ouvir primeiro, antes de falar, te traz esse benefício. Porque a pessoa acaba te contando uma dor. A pessoa acaba confessando. Isso é uma técnica, Marcelo, que eu acredito que se as pessoas aprenderem mesmo como fazer um pitch de apresentação, elas vão ter muito sucesso, principalmente em ambientes que hoje a CID proporciona, que é o network. Você deu uma aula aí agora, né? Lógico. É uma aula. E cada vez que eu converso com você, eu aprendo mais ainda. Falando de apresentação, de pitch, de você gerar uma autoridade. Renato, você que também é muito... Você que já está muito acostumado nesse meio, né? De estar sempre em movimentos de network. A constância, ela é muito importante para que você gere uma aproximação de um futuro cliente ou de um divulgador da sua marca. Porque existem várias pessoas que chegam em grupos de network, eles são muito imediatistas, eles querem resultado para hoje. E aí você começa um encontro, aí depois desse encontro você já está reclamando que não fechou negócio. Exatamente. Então, a constância, é lógico que ela vem depois do treinamento, da expertise, que é lógico que você vai adquirindo. Né? Se você tiver um treinamento antes e começar a constância do jeito certo, você vai ter mais resultado. Mas a constância, ela é muito importante, não é, Renato? Com certeza. Por exemplo, eu faço parte de um grupo de empresários aí que se reúne semanalmente. Existem alguns membros que estão lá há 10 anos. Cara, esses caras já fecharam negócios fantásticos. Por quê? Por causa dessa constância. Eu estou lá há 5 anos. E há 5 anos criando, né, gerando essa autoridade. É igual o Alex falou. Às vezes você nunca deve focar em vender o produto, né? Às vezes você tem que focar em se vender primeiro, gerar essa autoridade e o resto é consequência. E a constância, cara, é importantíssimo para quem deseja fazer o network que dê resultado realmente. Então, é isso aí. E falando de constância, né? Existe a constância positiva, exato, que é aquela que você sempre está se mostrando ali de uma forma legal. Existe também a negativa. Exatamente. Igual que a gente já estava falando aqui, o cara para se queimar também num grupo de network, ele não precisa nem soltar nenhuma palavra. O corpo dele ou as atitudes dele também influenciam. Com certeza. Na visão que as pessoas vão ter. Né? Então, a sua visão também de tipo assim, aquele cara que atrasa, que não chega no horário que marcou numa reunião, que a gente vai montar um evento lá da CID Jovem, e aí tipo assim, não dá para ir em todos, mas poxa, a gente tem o Degusto Experiência que é a cada 45 dias,
Então, assim, dá para a pessoa se organizar e ir. E aí, se ele não está aparecendo, ele perde um pouco do direito de reclamar, de não estar tendo resultado. Exatamente. Né? Porque a gente, igual eu falei da último podcast, todos nós somos interesseiros. Você falou, mas para o interesseiro se sustentar, ele precisa ser interessante. Exato. Não adianta nada eu chegar, porque existe o interesseiro e o oportunista, e o egoísta, né? O oportunista, ele quer aproveitar as oportunidades, mas ele não está vendo que ele pode gerar também uma oportunidade para alguma pessoa. Então, a sua visão do cara interesseiro que chega, mas ele também não quer contribuir em nada. Esse é o primeiro a se frustrar, não é? É muito bom e é muito fácil de reconhecer isso, né, Marcelo? A gente já tá, né, Renato? Fala a verdade. Com certeza. A gente já costuma fazer essa leitura. Uma coisa que você fala muito, muito séria, Marcelo, que o nosso corpo ele não fala. O nosso corpo ele é fofoqueiro. Às Ele vezes grita. ele grita. Às vezes você não fala nada, mas a comunicação não verbal, que é cerca de 93%, ela está sempre à frente das suas palavras. Olha só. Então, como a gente se queima? Só para você entender. A primeira vez que você vai se queimar é quando você só entra para falar e nunca para escutar. Exatamente. Toda vez a pessoa... Nós temos esse costume. Às vezes a gente está conversando, a gente já está pensando o que vai responder, o que vai falar. A gente nem está prestando atenção no que a pessoa está ali falando. E o que a pessoa está falando, ela tem uma importância. A pessoa que está na sua frente, ela tem uma carreira, ela tem uma experiência, ela não está ali, ela não caiu de paraquedas. Então, a pessoa está falando e você já está ali pensando como vai se vender. E eu acredito que não é por aí, a pessoa se queima por isso. Porque às vezes a pessoa está ali, ela quer mais falar do que ouvir, ela quer mais falar sobre o produto, não quer mais interessar sobre as pessoas. E uma coisa que você falou muito importante também, nós temos o Deguste Experiência, onde as pessoas podem levar o seu produto, falar do seu serviço, a pessoa vai ter degustações. Olha só que legal, gente. Muito legal. Isso que foi criado pela CID Jovem é algo assim inédito, que traz para os empresários uma oportunidade de mostrar o seu negócio. Mas a pessoa vai ali, só fica falando dela, não quer experimentar os dos outros. É osso. É complicado. Ouvir também é vender, né? Ô, Marcelo, e você sabe uma coisa que eu tenho percebido muito, Alex? É o seguinte... isso em todos os âmbitos da vida do ser humano, seja no profissional, seja no pessoal, seja no amoroso. As pessoas hoje, elas querem falar e quando estão caladas, estão esperando a próxima vez de poder falar. Ninguém ouve ninguém mais. Há uma ânsia muito grande por falar. E falando, né, nos benefícios que a CID traz, Alex, para pensar para você ver. Associativismo vem de 1811, lá em Salvador, né, onde um grupo de comerciantes ali resolveram se reunir, porque a célebre frase, sozinho eles tocavam o negócio deles tranquilamente, mas eles viram que juntos eles conseguiriam ganhar muito mais. Não é isso? A CID... em Divinópolis, se eu não me engano, foi fundada em 1952. Nós estamos aí agora no final de julho, acho que vai fazer 74 anos, meu amigo. Quantos grandes empresários passaram pela presidência da CID, pela mesa diretora. Hoje nós temos lá o nosso presidente Cleverson, né, que é um cara fantástico. É um cara que tem muito a contribuir só da gente estar junto com ele, não é isso, Marcelo? Não, e eu te falo que, só te cortando, tem muitos que passaram, mas tem muitos grandes empresários que ainda estão lá. E às vezes... Só que talvez eles não aparecem. Isso, exatamente. Mas tem o acesso. Então assim, estar no meio dessas pessoas... Cara, você pega o Cleverson ali, né, eu tive o prazer de conhecer o pai dele, o Mauro Rafael Gabriel, né? Um cara fantástico. Tive a oportunidade de escutar a história dele, de como, né, o cara era caminhoneiro, a dona Maria José começou a costurar roupa infantil, e aí, enfim, cara, uma história fantástica. E aí você começa a ouvir essas histórias, você vai aprendendo cada vez mais. E aí, falando sobre... Falar nisso, ele tinha uma meta até no final da gestão dele de 1.000 associados. Já está em 900, mais ou menos? Tá quase. Então vai bater. A gente vai ajudar ele bastante. A gente está ajudando. Está ajudando já. Presidente, vamos entregar essa meta aí. Cara, e aí você pega, né, esse núcleo da CID Jovens, o que significa a CID Jovens dentro da CID Divinópolis hoje?
é um laboratório para formar novas lideranças. Por que escolheram o Marcelo para poder ser o presidente Que da não tem CID? nada de jovem, mas... Mas porque é um cara que vem se destacando como liderança, não é isso, Alex? Fazendo esses movimentos de network. Então, aí o Marcelo, que não é bobo nem nada, monta a equipe dele, de pessoas da confiança dele, que ele considera pessoas confiáveis, pessoas capacitadas, gabaritadas. Tem a linha do mesmo propósito, que né? tem o mesmo propósito. Então, cara, o associativismo em Divinópolis, gerando novas lideranças dentro da CID Jovem. E nós somos referências, cara. Pois Assim, nós que vamos, né, num evento agora em junho. Pois é, cara. Olha, Nós vamos num evento. Graças a você eu tive a oportunidade. Pois Nós vamos numa imersão Foi. e nós vamos, né, nossa Lead Minas, né, do Federar Minas. Isso. Nós vamos estar representando aqui o Centro-Oeste, cara. Pois então, assim, cara. pra Então, gente que honra, né, é uma Alex? forma também da gente ter a recompensa do trabalho que a gente tem de promover, de aparecer, de ser protagonista, né? E, Alex, detalhe pequeno. Eu e o Marcelo, nós vamos para o Federar Minas, nós vamos lá participar do evento, nós temos que absorver todo o conteúdo, existem algumas aulas online depois, não é isso? Para trazer para a turma. E depois nós temos que apresentar para o nosso presidente, né? E E para a equipe da CID, entendeu? Mas Então, essa é a questão do trabalho, você vê, é um trabalho voluntário que nós prestamos, olha o quanto que nós vamos crescer. Não, é isso aí, cara. E se a gente tá falando de erros, de acertos, uma dica que eu dou, gente, do fundo, mas do fundo do meu coração. Eu que conheço muita gente, eu convivo com muitas pessoas, não cometa esse erro de achar que é só vem a nós, é só eu que... Porque quando você vem com muita sede no pote... Você bebe a água muito rápido e aí você fica com sede também muito rápido. Cara, se você vai aos poucos ou se você leva mais água para esse pote, para essa jarra, você com certeza tem muito mais recompensa, porque a recompensa que a gente acabou de falar aqui agora já é grande. Só de conhecimento que a gente... Quando a gente foi para Curitiba, né, fomos lá fazer um treinamento de 3 dias... A gente viu a mentalidade ali daquele pessoal de começar às 9 horas da manhã e até 10 horas da noite. Tinha horário para acabar, era incrível. E quando a gente vê isso aqui, a gente tem uma certa dificuldade em reunir pessoas com o propósito que a gente tem. Então, a sua visão, Alex, de tipo assim, aquele empresário que a gente vê potencial no cara, a gente vê que o cara podia somar né, no grupo ali, só que ele não vai. Ele cria um preconceito de mas esses grupos de network aí é só falação, é só pegar na mão, é só risadinha, não gera nada. Cara, que seja só para fazer amizade, que seja só para você mudar o seu ciclo ali, para renovar ele, não é tirar o que você já existe, mas o que você falaria para esse empresário? Eu convivo com muitas pessoas. Eu também tenho é um benefício, uma dádiva. Eu conheço também muitas pessoas e as pessoas que vêm até mim, vou te dar um exemplo do meu nicho. Hoje eu transformo realmente as pessoas através da comunicação. Eu ajusto isso nas pessoas. Né? Eu estou aqui na frente de 2 alunos. E quando você tem essa possibilidade de fazer esse ajuste nas pessoas, uma das coisas que a gente corrige muito é isso, ouvir primeiro. Porque quando você ouve a pessoa, você começa a pensar primeiro antes de falar. E isso é uma das grandes habilidades do comunicador. As pessoas pensam que o comunicador só fala. Na verdade, o comunicador, ele pensa para falar. E se o seu corpo, já falamos aqui, mas não tem como não falar novamente, se o seu corpo reage de uma forma totalmente esquizofrênica, as palavras saem da sua boca, a pessoa vê em você essa arte, essa parte de não ser realmente quem você é. Ser artificial. E isso denuncia, Marcelo. Denuncia. Hoje... A gente está falando sobre Curitiba, foi algo que marcou muito as nossas vidas, porque lá nós saímos de uma cultura aqui que as pessoas o mineiro não tem, é o mineiro, tá gente? Não é só o divinopolitano, o mineiro, ele não tem esse costume de estar em uma imersão de conhecimento. De 3 dias. De 3 dias. Hoje eu faço aqui em Divinópolis em 2 dias, né? É o curso que virou realmente uma imersão, que é um sábado e domingo, onde as pessoas entram 8 horas e vai embora às 17h30. Muitas das pessoas que se interessam pelo curso gostam do conteúdo, mas não. Ela pensa assim, eu vou perder meu sábado e domingo, olha só.
A gente fez o Voice no sábado. E olha só qual que foi a dificuldade. Lá, hoje, Curitiba é a capital, né? Não reconhecida, mas assim, dada a ela como a capital do conhecimento. Olha pra você ver. Hoje, em Curitiba, é a única, se não me engano, a única que nas suas escolas municipais tem oratória e empreendedorismo enraizado. Nossa. É por isso que é intitulado hoje a Europa brasileira. Lá, nós estávamos com 2.000 empresários. A gente conseguiu se destacar lá. Né? 2 mineiros no meio de uma multidão de curitibanos. E nós conseguimos destacar lá. O que nós usamos? A comunicação. E nós nos colocamos... Simpatia. Exatamente. Mais ouvir, mais querendo aprender. A gente chegar perto das pessoas. Olha, o jeito que você falou, o Marcelo usa muito o poder do elogio, né? De uma forma sensacional. E isso abre portas. O jeito que você foi elogiando as pessoas pelo jeito que falaram, a gente conseguiu até conversar com o dono do evento. Então, essas coisas que vão acontecendo, o jeito de comunicar, o jeito de falar, o jeito de se expressar, ela revela realmente a intenção que você tem. Meu pai falava uma coisa muito importante, sabe? Que, lógico, tem um outro provérbio que é quase semelhante, mas ele trouxe isso para nós, que os olhos são a janela da alma. Mas os olhos revelam a verdade que está dentro de você antes mesmo de você pensar. Olha só que legal. Profundo. Forte, hein? Incrível isso, corte. Cara. Então, legal. É uma deixa, pô. É uma deixa. Mas quando você conversa com a pessoa e está na frente dela, os seus olhos brilham para ela, a pessoa começa a falar, e muitas das vezes é uma técnica também. Quando você está na frente da pessoa e começa a concordar com ela, sorrir para ela, ela tende a falar até 7 vezes mais. Ela tende a contribuir com a experiência dela até 7 vezes mais do que ela estava disposta a entregar. Nós gostamos de ser ouvidos. Exatamente. Quando existe uma, né, a gente falar de PNL, né, programação neurolinguística, e existe o rapport, que é a conexão que você cria. Você chamou aqui para entregar um negócio dele. Vamos entregar. E aí, uma dica que eu dou, cara, que eu vejo que faz muito sentido, depois do ouvir, é saber fazer boas perguntas. Porque quando você faz pergunta, você libera no córtex dopamina. E aí a pessoa sente um prazer tão grande em contar a história dela, em falar dela. Isso é também vendas. Isso é neurovendas, porque você consegue fazer a pessoa quebrar o gelo com você. Exato. E isso ajuda para a conexão acontecer. E quando você não faz isso, gente, em grupos de network, preste bem atenção nisso. Ouvir e perguntar. Sim. Isso abre portas. Quando quando tem lá 30 pessoas se apresentando e você talvez olha para um cara que você quer fazer negócio com ele, presta atenção na fala dele. Isso. E vai lá e faça perguntas sobre o negócio dele. Exato. Antes de falar do seu primeiro. Exato. Porque aí depois você abre portas. Gente, nós falamos aqui do Deguste e eu não falei, né, que nós vamos ter agora o encontro do Deguste dia 19, vai dar numa terça-feira. Nós vamos ter palestra com o Jordélio e com a Iris. Vai ser muito incrível. Você que é associado, você que também não é associado, quiser participar deste movimento, tá aí o flyer, né, do evento. Você está super convidado. Gente, vão ser em média de 120 pessoas com conhecimento de network raiz. Então, assim, vale muito a pena estar com a gente lá. Nós vamos estar lá fazendo toda a condução desse evento. Mas, assim, eu sou suspeito a falar, gente, porque por causa desses movimentos... Renato, você já fechou muito negócio, não já? Já, cara. Igual o primeiro Deguste foi... Esgotou rapidão, né, bicho? Sim. Rapidão, acabou os ingressos lá, foi um sucesso. Uma conexão fantástica, né, com as pessoas que participaram. O pessoal tinha muito associado recém-chegado na CID, né, cara? O pessoal ficou assim... a palestra do Cláudio Henrique da TI Verde foi fantástica, né? Então, acho que todo mundo contribuiu ali, foi um sucesso. Esse com a palestra do Jordélio vai ser... O Jordélio tem muito a contribuir, sim, né, Alex? É um cara, um empresário de vários ramos, não é isso? Além dele ser presidente de uma cooperativa grande aqui,
de Divinópolis, ele também ele tem várias empresas. Várias empresas. Né? A Erig, Cimentão, Isso. tem várias empresas. Então, assim, indiferente das empresas que ele tem, é um cara que tem uma bagagem de conhecimento, né? Eu já tive a oportunidade de levar ele lá no Mentes Empreendedoras, no evento A Força do teve Network. O painel, não é isso? Teve o Cleber estava presente, o menino do Luiz Então, Fotógrafo, assim, é conteúdo. Além de ter conteúdo, que vai ser conteúdo de muita qualidade, vai ter um momento também, igual você falou, de você levar o voucher da sua empresa. Sim. Onde você pode fazer, onde a gente vai fazer uma dinâmica lá, exato, onde a pessoa vai ter oportunidade de ter a experiência de conhecer a empresa do outro, não somente na fala, mas de realmente usar ali o produto ou ver o serviço, enfim. É uma oportunidade muito boa. E outra coisa também, gente, recadinho também muito importante do evento também que vai ter da imersão de IA. A imersão de IA, Adriano Couto. Muitas pessoas acham que a imersão de IA, ela... Por ser uma inteligência artificial, eu não preciso de estudar, eu não preciso de conhecer. É o presente, não é o futuro. Mas e o isso é um erro muito grande que as presente, pessoas, né, cometem hoje, de achar que não precisa estudar sobre inteligência artificial. E aí você acaba não usando todas as ferramentas que ela te oferece. Exato. E os benefícios que ela pode te trazer na sua empresa mesmo. Então, é uma oportunidade de você estar lá neste evento. Gente, a gente está aqui chegando ao final do nosso... Eu sei que a gente tem conteúdo aqui pro resto da noite, né? Fica aí o resto bate-papo desse aqui é muito massa. Considerações finais, Alex. O que você fala para o empresário de... Vamos pegar o seu de técnica. Sim. De tipo assim, eu quero entrar num grupo de network, eu estou indeciso em me associar na CID, mas, cara, eu não sei falar em público, eu tenho vergonha, eu acho que lá eles vão me colocar para pegar no microfone, eu tenho medo de pegar no microfone. Qual que é o recadinho? Além de fazer um curso de oratória, qual que é o recadinho aqui? Na verdade, eu vou até mudar um pouco isso agora. Lógico que as dicas para o empresário não são dicas, são avisos. Você precisa urgentemente adaptar a sua comunicação. Quando eu falo adaptar a comunicação dos nossos dias. E a segunda coisa, Marcelo, é uma coisa que eu vi pensando muito, eu tenho visto. Muitas pessoas fizeram um curso de oratória e muitas pessoas nem sabem o que é um oratório, não sabem o que é oratória. As pessoas confundem muitas das vezes que oratória é para aquela pessoa que vai dar palestra. Aquela pessoa que vai estar ali em cima de um palco. Não. A oratória é o poder da comunicação atual. Então, quando a gente fala em oratória, comunicação, ela abrange todas as áreas, principalmente de liderança. Hoje, se o líder, se o empreendedor não souber comunicar, não souber ser claro com os seus liderados, não souber entrar numa conversa sadia de uma forma adequada e intencional, uma coisa também que eu quero aqui também parabenizar, principalmente essa gestão que eu estou fazendo parte da CID, porque todos os eventos são intencionais para o empreendedor. Você não vai ali, não vai passar uma noite de lazer, uma noite vendo pessoas. É tudo intencional, até a dinâmica que foi sugerida é intencional para que você apresente o seu negócio, apresente sua empresa e também contrate outras pessoas que vão estar ali naquele ambiente. E a comunicação, Marcelo, ela vai trazer essa flexibilidade. Hoje, quem não se comunica bem está fadado a fracassar. Não tem nada. Nós falamos da IA. Hoje, se você não souber se comunicar, se você pega lá o ChatGPT, se você não souber até mesmo dar comandos vocais para ele, você não consegue o resultado ideal. Está com uma baita ferramenta na sua mão, mas se você não souber se comunicar com ele, ele não vai te entregar o resultado. E é assim também dentro das empresas. Se você não souber comunicar com o seu liderado, não souber estabelecer muito bem uma reunião com uma comunicação muito clara, as pessoas vão sair da sua presença sem entender nada. O medo de falar em público, só para encerrar minha parte, o medo de falar em público é algo que as pessoas não estão sozinhas nessa. Cerca de 97% hoje da população brasileira não se comunica bem, ou não se sente seguro ao falar em público, ou não estão tendo a certeza da força da sua mensagem quando vai expressar. A grande notícia boa, Marcelo, é que ainda há esperança, e a comunicação não é dom. A comunicação ela é uma habilidade que você pode treinar. Você treina. E isso que você acabou de falar agora, não é vender o seu trabalho. Isso é a mais pura verdade.
né? De onde que você estiver assistindo esse podcast, gente, a comunicação, ela não tem a ver só com vender produto, ela não tem a ver com você estar em grupo de network, não tem a ver até com o seu pessoal, dentro da sua casa, né? Até no âmbito amoroso mesmo. Sim. Porque se você se comunicar bem é uma forma também de dar certo lá com o seu cônjuge lá. É isso aí. Diga, jovem. Marcelo, minha consideração final. Eu acho que tem uma frase bonita, Alex. Aves de mesma plumagem voam juntas. Bacana, hein? Bonita, né? Bonito. Então, eu estou num grupo de network estruturado. Esse grupo, né, espalhado pelo mundo já são 40 anos. Me associei à CID, que vai fazer 74 anos agora em julho. Então, para você que está sem rumo na vida, não sabe por onde começar, seja útil, seja voluntário, vem para a CID, vai ser voluntário na sua paróquia, vai ser voluntário em alguma entidade, comece por aí, né, Alex? Sim. A pessoa tem que ser útil. Ela se voluntariando em algum lugar, ela começa a criar conexões com as pessoas, isso se torna um hábito na vida dela e ela vai voar com as aves de mesma plumagem que vão engrandecer a vida dela, o negócio dela, enfim. Perfeito. Isso que você falou, Renato, é muito legal, porque quando a gente fala que nós somos a média das pessoas que a gente mais convive, eu gosto muito de frisar muito isso, porque as pessoas pensam assim, cara, eu quero conviver com pessoas boas, eu quero me inserir naquele grupo ali, porque aquele grupo ali é legal. Uhum. Mas e você? Você vai ser positivo naquele grupo? Ou você vai contaminar aquele grupo? Exatamente. Ou você, quando você chegar lá, que a turma vai sair, você vai ficar sozinho ali naquele grupo. Então, antes de você se preocupar em se inserir ou ir em grupos que vão te trazer benefício, melhore como pessoa. Sim. Esteja, treine, participe das entidades, igual você acabou de falar, que eu achei muito massa. Seja útil, né? Seja útil, porque isso você não vai precisar de se inserir. Esse grupo vai te procurar. Exato. Sim. Você vai acabar atraindo pessoas que têm a mesma pegada e aí o ecossistema funciona. O associativismo é isso. Quando você chega perto de uma entidade que você está sendo útil, as coisas começam a fluir. Gente, a CID tem mais de 800 associados. Dentre esses associados, desses 800 aí, é muita gente grande que quer ajudar, cara, para contribuir para o ecossistema. Tem muita gente milionária que está nesse meio, que eles têm o prazer de ver a turma ali que está pequena crescer. E o pequeno que eu falo, gente, porque todos nós somos gigantes. Mas a gente fala pequeno porque a gente, né, é uma empresa que está com um funcionário, 5 funcionários, perante o cara que tem 300, que tem, né, que tem uma folha lá de milhões. Aqui, precisava fazer um reconhecimento aqui, está passando batido. Nós falamos sobre ser útil, parabenizar a CID Jovens na pessoa do nosso presidente, pelo evento feito lá no Lar dos Idosos, cara, que ele dá um trabalho danado, né? Muito trabalho. Deu um trabalho danado, mas assim, no final das contas, teve um saldo positivo ali, né? Conseguiu ajudar a entidade. Você é um cara que consegue mobilizar as pessoas, sabe o cara cantando lá, né? Então, assim, foi um domingo agradabilíssimo, né? E o Marcelo sendo útil para ajudar uma entidade, né? Então, a CID Jovens está de parabéns na sua pessoa, porque você quem mobilizou aquilo lá, então você está de parabéns. Né? Divinópolis tem um grande líder, né, Marcelo? Dá trabalho. Alex. Verdade. Gente, muito obrigado. Você que ficou até aqui, né, nesse ACIDcast, quero fazer um convite. Se associe, chegue para perto, participe. Você vai ter oportunidade, talvez, de estar aqui com a gente também, batendo um papo, e também de experienciar esses eventos, esses movimentos, que pode ter certeza que você nunca vai sair do jeito que você entrou. Uma coisa eu te falo, pior também não vai sair não, com certeza vai sair melhor. Esse ACIDcast é patrocinado pela ACID. Muito obrigado e até o próximo. Nós já estamos vivendo o futuro da inteligência artificial. Sua empresa está preparada para lidar com isso na prática? Participe da próxima edição do Circuito ACID Conecta, uma imersão em gestão com IA.
2 dias intensos voltados para tomadores de decisão que querem ganhar eficiência, reduzir trabalho e escalar resultados. Você vai aprender a usar IA no dia a dia da gestão, criar soluções para o seu negócio e delegar com estratégia. Com mais de 20 anos de experiência, Adriano Couto une inteligência artificial e performance empresarial. É mais que teoria, é implementação na prática. Transforme a IA em resultado de verdade.